Olá pessoal, agora deixa eu só fixar aqui embaixo a palestra. Vamos falar um pouquinho de estratégias de coaching para emagrecimento. É muito interessante que você perceber que eu estou priorizando o tempo inteiro não só a parte biológica do emagrecimento, mas também a parte ligada à parte mental mesmo. Tá? E eu estou trazendo profissionais para falar, já trouxe uma profissional para falar sobre PNL e hoje eu vou trazer uma profissional que dispensa apresentações. Ela é psicóloga, tem mestrado, doutorado, é uma pessoa que dá cursos na parte de terapia cognitivo-comportamental, é coautora de livro e vai falar pra gente de algumas dicas que são dicas muito importantes no processo de emagrecimento. Se você lembrar, o processo de ganho de peso, ele não tem só o componente biológico. Existe a chamada fome emocional, existe não só a questão de como o cérebro da pessoa interpreta a relação dela com o alimento. A gente tem que lembrar que nós seres humanos, nós evoluímos ao longo do tempo muito por causa da questão de sentarmos do lado de uma fogueira e passarmos experiências uns para os outros. E essas experiências, elas eram passadas em volta de uma fogueira e comendo. Então existe sim para o ser humano a questão do se alimentar, do comer em grupo, a parte social do ganho de peso é ligado ao alimento. E aí algumas dicas podem nos ajudar bastante. Angélica, se tiver por aí, já pede para entrar porque eu já vou te encher aqui, eu já estou até procurando. Eu separei perguntas aqui para você. Separei umas perguntinhas para fazer. E assim como eu fiz com o Fernando, eu vou tirando aí as dúvidas. E pessoal, se vocês tiverem perguntas, também façam, tá? Também façam. Vamos ver, já está entrando. Opa, será que eu aceitei direitinho? Ó, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tudo bom? Boa noite, tudo bem, Luciano? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, viu? Obrigada aí pelo convite. Não, eu que agradeço você ter aceitado. Dentro do processo médico, antigamente a gente achava que só a parte biológica tinha efeito, e para mim um artigo científico publicado no New England, ele foi um divisor de águas muito grande, mostrando a importância que existe da psicologia, da psique humana, né, sendo mais abrangente aí, dentro do processo de saúde. Uhum. E aquilo me deixou bem assim entusiasmado. Eu cheguei a fazer programação neurolinguística, master, fui fazer coaching, master coaching, mas assim, para me ajudar no processo de medicina e para que fizesse com que eu pudesse indicar pacientes, sabe? Uma coisa que é muito engraçada é que eu me meto a fazer cursos. Eu fiz um curso de LPF, né, que é aquela da barriga negativa, que o pessoal usa o termo, né? Aí eu cheguei lá, na hora que eu me apresentei, falei que era médico, o pessoal tudo olhou para mim, médico? Só fisioterapeuta e educador físico que faz esse curso? O que você veio fazer aqui? Eu falei assim, como que eu vou indicar se eu não sei o que é? Tá Entendeu? certo, né? A gente é curioso e a gente precisa entender, né, de tudo isso, com certeza, né? E eu queria muito que você contasse um pouco da tua história. Eu acho muito legal essa questão, toda essa questão de psicologia, ter feito várias coisas e ir para o coaching, que existia um certo preconceito de alguns psicólogos com coaching. Conta aí pra gente um pouco. Bastante, né? Bom, para começar, eu também sou master em PNL, né? Eu vi você falando no início, né, que você trouxe a PNL. Acredito muito na PNL, a gente fala, né? Mente e o corpo, um só sistema. Então, quando a gente trata o corpo, a gente tem que tratar a mente e vice-versa. Então, eu também acredito muito nisso, né? E acho que o meu
como eu cheguei, não sei se te interessa saber como que eu cheguei na história do coaching de emagrecimento, né? Então, eu costumo contar essa história até nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, porque não foi à toa, né? Eu acho que nada é por acaso. Então, eu tenho uma história de ter sido obesa a vida inteira. Então, até os 37 anos eu fui obesa, eu cheguei a pesar 99 quilos. E aí eu falei, não quero mais para mim. Aí eu virei a chavinha da mente, né? Minha mente e meu corpo não estavam funcionando na mesma sintonia. E aí eu já era psicóloga, logicamente, mas aí eu falei, bom, como que eu vou poder unir a minha história de vida, né? Porque eu tive uma história bem complicada de bullying, de muito sofrimento aí pela questão do peso. E eu quis unir, na verdade, né? A minhas, o meu conhecimento da psicologia com as ferramentas do coaching, que eu também sou que nem você, eu sou curiosa, vou fazer curso, eu fiz 5 formações de coaching, a última só que foi coaching de emagrecimento. E aí eu me encontrar onde que eu queria usar o coaching, porque não era coaching de liderança, fiz life coaching, eu falei, tá faltando alguma coisa, onde que eu vou me encaixar? Usando os conhecimentos da psicologia, usando também essa minha história de vida, e depois eu virei a chave, emagreci 45 quilos, mantenho meu peso até hoje, há 12 anos eu estou nesse peso, nunca mais engordei. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou usar ferramentas de coaching, a psicologia, a minha história de vida. E aí que eu fui pesquisar também, encontrei, né, uma psicóloga, Cíntia Seabra, que eu fiz com ela, a formação, a primeira turma de coaching de emagrecimento do Brasil. Aí me inscrevi, eu falei, eu acho que é isso. E aí eu me encontrei, isso foi em 2015, nunca mais parei de atuar nessa área. E aí que eu encontrei mesmo, porque eu falei, eu uno a psicologia com as ferramentas do coaching, com a minha história de vida, perfeito, né? Então, foi que eu fui parar, na verdade. Sofri bastante preconceito na área da psicologia, como você falou, porque o coaching não é bem visto pelos psicólogos, infelizmente, né? Mas eu venci tudo isso, né? Hoje os psicólogos que me olhavam torto me encaminham pacientes, clientes de coaching. Então, eu acho que é isso. A gente no coaching, a gente trabalha muito a parte de psicologia, né? Então, não tem como separar tudo isso. Então, por isso que eu cheguei até aqui. Eu imagino que você passou, porque imagina só, eu também tinha uma história de terapia intensiva, né? Na verdade, eu corto muito minha história, mas eu fiz cirurgia geral, fiz cirurgia cardíaca, terapia intensiva, cardio. E quando eu cheguei, fiz fisiologia do exercício, medicina do esporte, quando eu cheguei a fazer nutrologia, a galera começou a me olhar torto. Pô, o cara é ex-professor da Unicamp, fazendo nutrologia, que é isso, tal. E aí foi muito engraçado. Eu imagino o que você passou. Eu sei o que você passou, aliás. Até hoje tem alguns colegas que me perguntam. E você falou que foi fazer coaching de emagrecimento. Mas conta pra gente, o que é coaching de emagrecimento? Bom, vamos lá. Então, o que é o coaching para a gente começar, né? E qual a diferença aí do coaching de emagrecimento? O coaching nada mais é do que um processo de desenvolvimento pessoal. É diferente de uma terapia, porque no coaching você tem um objetivo específico que eu costumo sempre fazer analogias, né? Eu acho que fica muito fácil da gente entender. O coaching é como se fosse um Waze, né, Luciana? Assim, você chega em algum lugar que tem um Waze? Chega, porque até alguns anos atrás a gente não tinha o Waze e a gente chegava, né? Ou um GPS, vamos dizer assim. O coaching, ele é um GPS. Ele faz você chegar do ponto A para o ponto B, mas teoricamente de uma forma mais rápida, mais eficaz e com maior segurança e estratégia. Então, o Waze sabe que na maioria das vezes, eu falo porque às vezes a gente passa por determinadas confusões com ele, mas na maioria das vezes você sabe que você vai chegar naquele ponto. Né? Isso é o coaching, tá? Então é esse processo de desenvolvimento pessoal onde você tem uma meta a ser trabalhada, a ser alcançada, e você desenvolve ferramentas e habilidades para você chegar naquela meta, tá? Trazendo isso para o coaching de emagrecimento, é exatamente a mesma coisa. Então, eu tenho hoje o ponto A, que é meu ponto de partida, isso inclui meu peso, inclui meus hábitos de vida, principalmente. Eu não foco só na questão do peso no coaching de emagrecimento, mas sim na mudança de hábito de vida.
Então, o que, que a gente faz nesse processo de coaching de emagrecimento? A gente traça metas e objetivos e a gente traça também pontos fortes e pontos fracos que a pessoa tem para chegar naquele objetivo, né? A gente usa até aquela ferramenta do SWOT, que é bastante conhecida, né, na administração de empresas, aonde eu vou dizer para a pessoa, eu vou levantar com a pessoa, quais são os teus pontos fortes? O que, que você tem de habilidades, de competências que poderiam te ajudar nesse processo de emagrecimento? Em contrapartida, quais são os obstáculos que você tem no teu ambiente, internos, né, que podem te atrapalhar nesse processo. Então, a gente vai identificar esses pontos fortes, esses pontos fracos, essas ameaças externas do ambiente, você falou da questão social, isso é uma ameaça também. E aí a gente vai mapear tudo isso e vamos trabalhar em dar estratégias para a pessoa vencer, né, esses obstáculos internos e externos, para ela chegar no objetivo dela, seja perder 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, começar uma prática de uma atividade física, qualquer coisa associada à mudança de hábito. Então, a gente fala coaching de emagrecimento, mas até na minha marca eu incluo bem-estar, né? Emagrecimento e bem-estar. Porque, como eu falei, eu tenho clientes que não querem emagrecer, mas querem ter um bem-estar, uma qualidade de vida melhor. E é exatamente isso que eu foco no que eu acredito, né? Então, isso que é o processo de coaching. Faz você desenvolver, se desenvolver, né? Desenvolver ferramentas e competências para você chegar nesse objetivo. Tá? E eu acho isso muito legal, porque se você parar a pensar, nós como seres humanos, tem dia que você está mais animado, tem dias que você está mais desanimado, tem dia que você está motivado, tem dia que você está desmotivado. Nós homens já temos isso, e mulheres têm mais ainda por causa da questão hormonal, né? Que causa essa oscilação, e isso é natural, essa oscilação é do ser humano. E faz com que um dado estatístico é muito interessante. Menos de 3% das pessoas conseguem ter sucesso fazendo um processo, por exemplo, de emagrecimento sozinho. Então, sozinho não dá. Se você tem alguém que pode te ajudar, puxa, isso é muito melhor. Alguém que pega na tua mão e te ajuda. E você citou sobre os hábitos. Quais hábitos podem realmente, assim, impedir, sabotar a pessoa no processo de emagrecimento? A gente trabalha no processo de coaching, né? Essa questão do hábito. Eu só antes de responder, eu posso fazer só um parênteses aí, claro, né? Você comentou da questão do reganho também de peso, não só do reganho, mas da dificuldade que as pessoas têm de perder peso sozinhas. E no coaching a gente também trabalha evitando esse reganho, porque a gente sabe que grande parte das pessoas tem esse reganho. Eu tenho até projetos aí nutricionistas, com personal, que a gente está trabalhando no reganho de peso com coaching de emagrecimento, no reganho de peso pós-bariátrica, né? Que a gente sabe que cerca de 40%, 50% dos bariátricos, eles voltam a engordar exatamente tudo de novo. Nós temos clientes que voltaram a engordar 40, 50 quilos. Então, essa é a importância da gente mudar hábito. Quando a gente muda hábito, a gente não trabalha só a questão do emagrecimento, mas essa mudança, que eu acredito, de hábitos de forma definitiva, né? Então, com isso, você evita aí esse reganho de peso também, não só o emagrecimento em si, tá? Isso eu acho que é muito importante e eu acho que é uma das principais, das vantagens, digamos assim, dos benefícios aí desse processo de coaching, tá? Voltando um pouquinho aí para a tua pergunta, né? Para não fugir daquilo que você estava me perguntando, quais hábitos atrapalham? Então, nós temos hábitos que nos motivam, né? Isso é o SWOT também, que nos levam a gente ter uma mudança de hábito. Então, nós temos alguns também sabotadores, que a gente chama. E isso é uma das principais coisas que o coaching de emagrecimento também trabalha. Quando eu falo em obstáculos, né? Eu falo dos obstáculos externos, você citou a vida social, é um dos principais. Agora chega Natal, né? Final de ano, o pessoal quer comer mais, engorda, confraternização, Copa do Mundo, tudo é desculpa, né? Para a pessoa acabar saindo do seu objetivo. E nós temos alguns que a gente chama, que alguns hábitos, na verdade,
que podem ser sabotadores, que nos levam a não conseguir aquilo que a gente quer, por mais que a gente queira aquilo, mas isso são sabotadores. Então, por exemplo, um dos principais que nos impedem, inclusive, né, da gente ficar nisso é a procrastinação, né? Aquela coisa da gente ficar adiando, né? Quem nunca, né, Luciana, falou, amanhã eu começo, é segunda-feira, hoje está chovendo. Então, a pessoa começa a adiar, começa a colocar desculpas para iniciar um novo hábito, para fazer uma mudança, para começar uma dieta, uma reeducação alimentar. Então, essa procrastinação é um hábito que, na verdade, pode sabotar o processo também de emagrecimento, tá? Outro hábito também que eu vejo que é bastante comum e que eu acho que é uma coisa que a gente desenvolve muito no processo de coaching é a questão da disciplina, né? Então eu falo, eu acho, pelo menos, né, pessoalmente, para tudo que você quer mudar de hábito, conquistar qualquer coisa na tua vida, você precisa ter a disciplina. Então você precisa ter disciplina, você precisa ter persistência, você precisa ter uma organização da tua rotina. Então, são hábitos que também podem atrapalhar. Então, aquela pessoa que vai para academia uma vez na semana, falta 3. Aí, outro dia vai, começa a fazer uma dieta e para. Então, essa ausência de disciplina, de horários. Ah, não, hoje eu não vou, eu vou mais tarde, eu vou depois na academia, né? Então, isso é uma das principais coisas que eu trabalho no processo de coaching. Desenvolver o hábito da disciplina, né? Então, todo dia no mesmo horário você vai para academia, você vai separar a tua roupa antes, à noite, para não ter a preguiça de acordar cedo, você vai organizar a tua rotina, vai organizar a tua alimentação. Tudo isso faz com que você tenha hábitos, na verdade, saudáveis, não hábitos daquele procrastinador crônico, digamos, né? E outra questão também, eu acho que tem a ver com a organização também da rotina, que é a questão da gestão do tempo. Hoje em dia, eu acho que o nosso maior, um dos mais, né, coisas preciosas que a gente tem na nossa vida é tempo, né? Eu acho que o tempo é dinheiro, é tudo na nossa vida, né? Então, as pessoas falam, né, até que nós não temos, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para me organizar, não tenho tempo para academia. E, na verdade, a gente fala que não é falta de tempo, é falta de organização, de gestão e de priorização. Então, é uma das coisas que a gente trabalha também. Então, não é a falta, mas é a gestão desse tempo. O que é prioridade para você? Né? Como que você costuma gerenciar o teu tempo? Quem aqui é pai? Você tem um filho doente, você vai ter tempo para cuidar dele, né? Você vai lá, tudo que você está fazendo cuidar do teu filho, por exemplo. Então, não é que você não tenha esse tempo, talvez você não esteja priorizando aquilo. Então, isso também é um hábito que a gente pode desenvolver. Você percebe que tudo que é hábito, a gente desenvolve, né? Eu brinco com os meus clientes que ninguém sai da maternidade com esses hábitos. Desenvolve. Hábito é que nem músculo, né? Você treina, você desenvolve. Se você não treina, você não desenvolve. Né? Então, são alguns exemplos aí de hábitos que a gente acaba desenvolvendo trabalhando no processo de coaching, tá? Teve até uma pergunta do Gabriel em relação a que você falou sobre disciplina, né? Que um dos fatores que influencia bastante os resultados é a constância da atividade física. E qual seria uma estratégia boa e saudável para a pessoa não desmotivar durante o processo? Eu acredito que essa pergunta do Gabriel está muito ligada ao que você falou sobre a disciplina, né? Que você utiliza ferramentas para melhorar a disciplina da pessoa. E isso serve para tudo, gente. Não só para emagrecimento. Para tudo na vida. Para tudo que você vai ter sucesso. Você tem que ter resiliência, tem que ter disciplina. Não tem jeito, né? Eu acho que duas coisas aí que eu poderia falar em relação a essa pergunta do Gabriel aí. Gabriel. Gabriel é o personal que judia de mim. Ah, é? Continue judiando, né, Gabriel? Não, tá tendo efeito, tá bom. Faz efeito. Eu acho que em relação à disciplina, eu costumo brincar, mas é uma brincadeira séria. Não pense, vai lá e faça.
Porque quando você pensa, vem os sabotadores. Ah, não, tá chovendo. Ah, não, mais um pouquinho, fica na cama. Ah, não, você já treinou ontem, você tá dolorido. Então, os sabotadores são aquelas desculpas que quando a gente começa a pensar, essas desculpas vêm. Então, é engraçado isso, mas funciona. Não fica pensando. Então, eu, por exemplo, eu acordo todo dia 5, 5 e meia para ir treinar. É o horário que eu gosto de treinar e que eu me sinto bem e tudo mais. Então, é óbvio que tem dias que quando toco o despertador, eu não acordo assim, super motivada. Eba, são 5 horas da manhã, eu vou treinar. Mas eu não penso, tocou o despertador, eu levanto. Eu já deixo agora à noite, eu já deixo a roupa separada, o tênis ali, entendeu? Então, assim, é só você olhar isso, é um gatilho. Quando eu vejo a roupa ali, né, toco o despertador, já é um gatilho para eu falar a minha disciplina, né? Então, isso ajuda nessa disciplina. Você não pensar, você criar gatilhos e ajustar o teu ambiente para que isso seja também um gatilho para você ir lá e fazer. Né? Disciplina é isso, é você não discutir o que tem que ser feito, é você ir lá e fazer e pronto. E fazer e pronto, né? Eu costumo dizer que todo ser humano é bom em uma das duas coisas. Tem duas coisas que o ser humano é bom. Ele só pode ser bom em uma. Ou ele é bom em dar desculpa, ou é bom em ter resultado. Isso. Simples. Simples assim. Mas vamos lá. Quais são as principais ferramentas? Quais são os principais benefícios que tem hoje da pessoa fazer um coaching de emagrecimento? Uhum. Os benefícios, um pouco disso que eu já falei, eu acho que principalmente você mudar esse mindset, essa mentalidade, né? Porque quando eu falo isso, eu falo com todo o respeito do mundo, mas o gordinho, como você falou, ele tem desculpas para tudo, né? Então, ele tem essa mentalidade, né? De colocar essa desculpa, de não, de se fazer de vítima, de coitado, né? Então, esse é o mindset, né? De colocar dificuldade, às vezes, em coisas que às vezes não tem, tá? Então, o principal benefício é você mudar esse mindset, mudar essa mentalidade, né? Parar de ver a reeducação alimentar, a mudança de hábito como algo que é sacrifício, né? Porque a pessoa acima do peso, ela fala, eu gosto de comer, eu não quero passar fome, eu não quero, né? Tudo que eu gosto engorda, né? Então, são aquelas crenças limitantes que te impedem de emagrecer e te impedem de chegar, como você falou, em qualquer resultado na tua vida, né? Então, eu acho que o principal benefício do coaching, além de você chegar no teu resultado, é você trabalhar com esse mindset, é mudar a tua mentalidade, é encarar a redução alimentar como algo positivo, né? Então, eu sempre falo, isso tem a ver com a pergunta do Gabriel, quando ele fala da motivação também, né? Eu sempre falo assim, ninguém quer emagrecer, né? Porque emagrecer envolve você abrir mão de coisas que você gosta, envolve certos, que eu não gosto de falar, por isso que eu uso ela entre aspas, sacrifícios, como as pessoas falam, que eu prefiro usar a palavra escolhas, né? Então, você tem que abrir mão de algumas coisas. Então, o processo de emagrecimento não é algo tão positivo, tão motivador, tão legal. Então, para isso, um dos benefícios do coaching é você mudar, inclusive, esse mindset, buscando o quê? O resultado que você vai ter, a transformação que você vai ter. Isso que a gente fala muito no coaching, né? Essa é a melhor forma da gente se motivar e eu acho que é um dos principais benefícios do coaching. Quando a gente faz aquela dieta, só a dieta, né? Ou com nutricionista, ou faz atividade física, você tem ganho, sem dúvida nenhuma. Mas às vezes você faz isso e depois você para, você volta a engordar, né? Quem nunca teve o famoso efeito sanfona? Então, um principal benefício do processo de coaching é você liquidar com esse efeito sanfona. Como? Mudando esse mindset, né? Olhando para a transformação de vida que você vai tendo, olhando para o que você vai ganhar aquilo, né? Se motivando, não encarando isso como algo que é um sacrifício, mas que é uma escolha tua. Você escolheu, ninguém pôs uma arma na cabeça para você fazer isso. É uma escolha, né? Se é uma escolha, é porque você vai ter ganhos, você vai ter consequências.
Então, olhar para isso, eu acho que é uma coisa muito importante. Então, o principal benefício, eu acho que é essa mudança de mindset. E depois, aquilo que a gente falou, né? O planejamento de rotina, a organização da tua rotina. Então, no processo de coaching, a gente ensina, inclusive, a você organizar o teu tempo, né? Por exemplo, eu faço isso diariamente, semanalmente. Eu mesma, eu pego o final de 2, 3 horas, faço as minhas marmitas da semana, congelo tudo. Então, são coisas que eu faço e que eu ensino também no processo, que são coisas às vezes simples, banais, mas que têm um resultado muito bom, né? Que evitam aquelas desculpas, né? Que as pessoas ficam colocando o tempo. Ah, não tenho tempo para cozinhar. É, mas pega lá um domingo de manhã, né? Cozinha para a semana toda, depois você só vai lá e descongela, né? Então, organização, planejamento de rotina, essas mudanças de hábito. E também, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, é o equilíbrio emocional. Né? Então, no processo de coaching, aí a gente usa a parte da psicologia que a gente estava falando, eu trabalho muito questões como principalmente a ansiedade. Né? A ansiedade é um dos principais gatilhos para a gente comer. Né? Então, isso é um benefício também no coaching. Eu trabalho todos os gatilhos que fazem a pessoa comer. E cada um tem o seu. Tem gente que é estresse, tem gente que é ansiedade, tem gente que é o contrário. Quando está ansioso, fala que fecha, que não consegue engolir nada. Né? Então, isso são benefícios desse processo aí de coaching também. Né? Você trabalha não só a organização dessa rotina, esse planejamento, a disciplina, mas você trabalha essas questões emocionais também, né? Esses gatilhos. Parece que é bem personalizado, isso é muito bom. Sim. Temos, assim, ainda pouco tempo, mas eu vou fazer uma pergunta um pouco capciosa. Pode aí falar que é sigilo de profissão, tudo bem. Nós somos seres que é de hábitos, e hábitos é muito difícil mudar, né? Quando a gente fala sobre coaching de emagrecimento, como funciona esse processo? Ó, acabou uma energia aqui, não. Como que funciona esse processo seu de coaching? Na parte prática, né? Funciona. O processo de coaching é um processo diferente de uma psicoterapia que ele tem começo, meio e fim. Não que a psicoterapia não tem, mas ele é bem estruturado, tá? Então, são 10 sessões. As primeiras 5 sessões, mais ou menos, porque é um processo, como a gente falou, individualizado, não tem uma receita de bolo, mas eu faço as primeiras sessões semanais e depois eu começo a espaçar para sessões quinzenais. Por que isso? De acordo com o livro, né, que é meu livro de cabeceira, O Poder do Hábito, a gente demora de 21 a 90 dias para criar qualquer hábito simples. E a gente não está falando de um hábito simples, porque emagrecer não é tão simples assim. Então, a gente precisa, no mínimo de 90 dias, você realizando aqueles novos hábitos todos os dias para você efetivamente introjetar aquilo, tá? Então, por isso eu gosto que o processo de coaching ele dura em torno de 4 meses, onde a gente quebra aquela barreira dos 3 meses também, tá? Então, é assim que funciona o processo. São 10 sessões de 1 hora, ele pode ser feito em grupo ou individual, né? Onde demora mais ou menos 4 meses esse processo, onde as primeiras sessões a gente faz todas essas avaliações aí que eu comentei, né? O SWOT, pontos fracos, fortes, ansiedade, os gatilhos, os sabotadores, e aí a gente vai trabalhando especificamente em cada sessão, dando estratégias de o que eu posso fazer para lidar com aquelas situações, tá? Então aí você dá todo esse material para a pessoa e a pessoa trabalha isso e fica com todo esse material para ela continuar usando depois, sem dúvida nenhuma. Né? É importante que, às vezes, nesses 4 meses, a gente não chega no objetivo de peso, né, Luciano? Porque, às vezes, a pessoa quer perder 20, 30 quilos, né? Mas ela tem um caminho a seguir para chegar. Isso é importante, né? Isso é bem legal, porque, assim, é uma coisa que tem data para começar e prazo para terminar, e isso é muito interessante. Você não fica naquele tratamento ad eterno, né? Que você vai lá no
um local em que você chora, 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 que você sai, você não tem nada prático. As ferramentas de coaching, elas são ferramentas que trazem essa praticidade, eu acho isso magnífico. Não estou falando mal, cada terapia funciona de um jeito, assim como, por exemplo, os meus pacientes sabem que eu falo assim, ó, o Luciano, quando trabalha dentro da cardiologia, eu estou resolvendo, eu estou tratando doença. Quando eu vou para a nutrologia, eu estou tratando o ser humano, é diferente. Tá? É diferente você tratar a doença e tratar o ser humano. Hoje eu sou instrutor do American Heart do Brasil, então eu ensino pessoas a tratarem doença, porque naquela momento de urgência tem que tratar a doença. E na nutrologia eu adoro, porque ensina a tratar ser humano em si, e com certeza essas ferramentas ajudam muito, principalmente quando a gente alia com outros profissionais, como você. Angélica, eu agradeço muito, foi muito elucidativo, a gente conseguiu cumprir aí o prazo e, que conhecimento muito legal. É legal que você falou assim de forma bem natural, tudo que você faz, mostrando que você já faz isso de uma forma natural, que a gente fala com maestria, né? E isso é magnífico. Quando a pessoa gosta do que faz, ela faz de forma natural. Eu ainda estou naquela curva de aprendizado enorme dentro da nutrologia, porque eu cada dia fico mais encantado também. Eu imagino que você deve ter isso, porque eu percebo como que você fala sobre o seu programa de coaching. Peço para as pessoas segui-la. Passa aí para a gente o seu Instagram. Tá, joia. Meu Instagram é Angélica Saadir, Saadir com 2 As, tá? E eu tenho também o canal do YouTube, né, onde eu coloco vídeos, material também. E vocês podem me encontrar aqui no YouTube também como Angélica Saadir. Me sigam e eu sempre coloco material, alguma coisa, tanto sobre psicologia como sobre o coaching de emagrecimento também, tá? Queria agradecer aí o convite, a oportunidade. E eu acho que você captou bem, né? Eu me encanto com isso, né? Quando a gente gosta, a gente acredita também naquilo, eu acho que a gente acaba passando tudo isso. E a gente vivencia, né? Porque eu vivencio isso, vivenciei, né? Quando eu era obesa e vivencio até hoje, né? Porque eu continuo com os meus hábitos saudáveis, porque a gente tem que continuar sempre, né? Isso é importante, né? Isso é muito importante. Nós somos seres de hábito, né? E aquilo Sim. que a gente faz repetidamente é o que nos define como define nossos resultados também, né? Certeza. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço a todos aí que participaram, viu? Estou à disposição se quiserem. E aproveitem para fazer pergunta também no direct dela. E eu sou um cara curioso, eu também importuno bastante. E semana que vem eu vou trazer uma pessoa para falar de uma dieta que vocês vão ver alguns pacientes que emagreceram muito, 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 ganharam saúde, desinflamaram, uma dieta que não é muito comum no Brasil. E é uma dieta que eu utilizo muito. Essa live, ela vai ficar gravada também no YouTube, tá? Nossa, eu não tenho palavras. Vamos programar outras lives juntos, porque eu adorei, viu? Com certeza, eu também adorei e estou à disposição, viu? Obrigada. Boa noite aí, viu? Boa noite a todos, pessoal. E mais uma vez, obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.